Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, nova temporada 2025. Se eu não perdi minhas contas, a essa altura do campeonato nós já ultrapassamos 130 aprovados Fokers em públicas de medicina por todo esse Brasilzão de meu Deus, 80 só pelo Enem, mais 46 aprovações na Medicina UERJ, mais vários aprovados pelos vestibulares isolados que nós temos por tudo quanto é lugar, EFAMEM, EFAMERP, a UniOeste. Então, essa temporada promete. Receberemos muitos convidados e convidadas com histórias maravilhosas e uma das coisas que mais me encantam a cada temporada é saber que cada pessoinha que senta aqui do meu lado teve uma trajetória única. Tem gente que senta aqui e passou direto do terceirão, tem aquele que passou com um ano de vestibular, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. Cada um tem a sua história, e como essa vida é uma grande colcha de retalhos ou um quebra-cabeça, cada história encaixa uma pecinha na nossa própria história e a gente se conecta. E é por isso que a gente fica apaixonado por ouvir, por conhecer as histórias de cada pessoa que teve a coragem de lutar para realizar o seu sonho, mesmo que esse sonho possa não ter vindo tão rápido. Hoje eu vou entrevistar, e você vai estar aqui juntinho comigo, a Luísa Soares. Saiu da escola, fez o seu primeiro ano de vestibular de medicina e a resposta foi não. Segundo ano de vestibular e a resposta foi, de novo, ainda não. A bichinha já tava ficando xoxa, capenga, manca, inconsistente, mas tomou coragem e foi pro terceiro ano, sem saber até então que seria o último. E como a vida é mesmo surpreendente, gente, nesse último ano se encontrava o final feliz. Detalhe, em dose dupla. Quem diria que de 2 nãos para muitos, 2 fracassos, ela estaria aprovada na terceira tentativa na Medicina UERJ, nas primeiras colocações com direito ao gabarito na prova mais temida da discursiva da UERJ, Biologia, e aprovada também na UFRJ Fundão com uma média acima de 845. Vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena lutar pelos sonhos e vale a pena ficar comigo depois da vinheta para você ouvir ela contar tudo sobre essa história. Bora! Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, Luísa Soares. Oiê! Vamos lá então, minha filha. Você acha que eu fiz uma introdução à altura da sua história? Foi um bom resumo? Eu acho que foi. Eu fiquei sem graça. Ai, meu Deus! Vambora, vamos começar aqui você contando como é que a medicina entrou na sua vida. Então, basicamente, infelizmente, foi como uma situação ruim, mas hoje eu enxergo de uma forma completamente diferente. Na pandemia, não lembro a idade que eu tinha exatamente. Na pandemia, eu tive uma otite, uma inflamação no meu ouvido. Obviamente, eu era um pouquinho novinha, não tinha tanta resistência à dor, aquilo me incomodava de fato. Só que eu tentei segurar ao máximo, porque a gente não podia sair de casa, tinha que evitar ao máximo. Só que chegou numa situação que eu não tava mais aguentando sentir dor no ouvido, e eu fui pra emergência, fui com meu pai. Nisso que eu cheguei lá, a médica me avaliou, ela, no caso, não viu meu ouvido com o aparelhinho que tinha que ver, ela só passou, falou que era uma otite, e é isso, passou 2 anti-inflamatórios. Foi tipo aquela consulta espiritual, né? Ela botou a mão em você assim e falou, otite, remédios. Isso. E passou os 2, e passou 2 anti-inflamatórios e um antibiótico, sem nenhum protetor gástrico. Ou seja, ia atacar diretamente meu estômago, mas eu não sabia disso na época, meu pai também não conhecia muito dessas coisas, minha mãe também acabou não percebendo e tudo mais, e passou por 5 dias esse remédio que eu tomei por 5 dias, e no final do 5º dia, simplesmente eu acordei com uma dor insuportável mesmo, foi a pior dor que eu já senti até agora. Não vivi muitos anos de vida, mas foi de fato a pior dor, e é realmente muito insuportável. E eu fui pra emergência, fiquei na morfina e não passava dor, e acabei precisando fazer cirurgia de emergência. Mas o que você teve no final das contas? No final das contas, eu tive uma úlcera gástrica perfurada. Por conta de uma inicial otite. De uma otite, uma úlcera perfurante em um centro cirúrgico. Exatamente. E nessas indas e vindas, porque a recuperação é muito difícil, né? De toda cirurgia que envolva o trato gastrointestinal é muito complicada. E nessas idas e vindas no hospital,
Já depois deu tudo certo, graças a Deus, na cirurgia. Fui atendida por ótimos médicos, que são um dos exemplos que eu quero seguir. E nessas indas e vindas eu acabei... Algum dia eu estava passando lá por dentro nos corredores do hospital e eu senti muito forte no meu coração, eu me arrepiei muito e eu senti muito, muito forte no meu coração. Pra mim era Deus falando comigo, mas obviamente cada um faz a leitura que quer, que aquele era o meu lugar, mas não na posição que eu tava, não na posição de paciente, mas na posição que eu queria, que eu sabia que no fundo do meu coração eu queria, que era sendo médica, que aquele era o meu lugar e nesse sentido. Então, foi assim que eu tive a certeza. Eu já sabia, como eu falei, no meu coração, eu tinha aquele tipo, eu quero, mas será que é pra mim? Será que eu consigo também? E eu tive essa certeza nessa oportunidade. Ao longo da vida, vários outros motivos foram me mostrando coisas que me mostravam, tipo, eu acho que é isso que você quer, é isso que é pra você mesmo. Mas isso foi o crucial, o começo ali. Foi um estômago e um coração perfurados ao mesmo tempo. Você gosta dessa coisa de duplo, né? Sim, É dupla aprovação. É verdade. É tudo assim na sua vida, né, minha filha? Tá bom. E aí você, a partir desse momento, você começou a se enxergar, né, uma futura médica. Isso. Só que, infelizmente, entre o sonho e a medicina tem um negócio chamado vestibular. Pois é, meu Deus. esse desquerido. Esse desquerido, porém muito necessário. Muito, com certeza. E aí, como é que foi? Aí já no período da escola, você já começou ali a focar em Enem, UERJ, como é que foi isso? Então, eu na escola, no meu 3º ano, eu estudei assim, muito, muito, muito. Você era uma aluna muito nerd ou você era uma aluna mais comum? Eu era que ficava entre os 10 primeiros lugares. Sempre? Sempre. Tinha um pódio no meu colégio antigo, eu ficava assim, 5º lugar, às vezes ficava em primeiro, às vezes ficava em 7º, mas eu sempre ficava nos 10 primeiros lugares. Então assim, esse era o lugar que eu era colocada. E era esse lugar que todos ao meu redor contavam. Isso é, inclusive, algo muito importante. Porque tem um peso muito significativo na minha trajetória. Sim. Então, eu ficava nesse lugar. E no meu 3º ano, eu estudei muito, 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 muito. Mas eu não sabia o que me aguardava. Eu não sabia o que era o vestibular. Eu sabia que tinha uma prova de 180 questões. Eu sabia que tinha uma prova da UERJ, que à época tinha discursiva ainda. Eu sabia disso tudo, mas eu não tinha noção do que era. E por conta disso, no meu 1º ano, como 3º ano, no caso, eu fiz a prova e não cheguei, tipo assim, muito longe do que eu precisava chegar, sabe? E onde toca na cabeça da aluna nerdzona, sempre a rainha do pódio da escola, provavelmente endeusada por diretores e professores, a promessa de aprovação direto do 3º ano para medicina, quando a realidade bate a porta e você vê que aquela preparação que você estava tendo ali na escola não estava condizente com o que você estava sendo cobrada, o nível de desempenho, de rendimento que você estava sendo cobrado no vestibular. O ego completamente ferido. Completamente ferida. E começou a sequência de dúvidas sobre mim mesma. E foi aí que foi ladeira abaixo emocionalmente falando, sabe? Porque é exatamente o que você falou. Você se sentiu uma farsa? Me assim, senti. Do tipo, puta, cara, mentiram pra mim a vida inteira, eu me achava mais do que eu sou. Sim, tipo isso, com né? toda certeza. Foi esse sentimento que eu tive. Por exemplo, na redação, a minha primeira redação valendo, né, que foi do 3º ano, eu tirei 920. E, nossa, não é uma nota ruim, sabe? Se a gente for muito, muito bem em todas as outras áreas, a gente consegue sim passar. Inclusive, esse ano, se eu tivesse tirado 920, eu ia ter tirado uma nota suficiente pra passar. Mas o meu professor sempre falou, e não é culpa dele, ele realmente acreditava em mim, porque eu sempre tive esse potencial, porque é isso, como eu provei. Mas a hora da prova também é a hora da prova, exatamente, né? Só que não tinha essa consciência. E quando eu tirei aquele 920, esse 920 foi tão marcante que ele foi o suficiente pra me traumatizar no meu 1º ano de vestibular e eu travar e não conseguir fazer redação. Eu fiquei 6 meses sem conseguir escrever redação porque eu não acreditava que eu iria conseguir escrever uma redação 1980 como ele acreditava que eu poderia chegar. Então, isso eu acho uma coisa muito importante da gente conversar, que é assim, alimentar a autoestima ao longo do processo é muito importante.
confiar na sua capacidade de crescimento, de aprender o que tiver que ser aprendido. Cara, é uma parte muito, muito crucial do processo. Só que a gente esquece que isso tem que ser acompanhado de uma ponderação, que é a contrastação com a realidade. Sim. Sabe? E muitas vezes eu vejo que vocês são muito estimulados só no confie em si, acredite que vai dar certo, só que um discurso que é um pouco vazio. Com certeza. Porque do outro lado desse discurso não tem a apresentação do que é a realidade. A realidade é essa, é isso que vai cair, é aqui que vai doer. Pode ser que não dê certo na primeira, talvez não dê certo nas primeiras vezes, mas a gente vai estar junto, tem um caminho. Se você cair aqui, a gente sabe como é que faz pra você levantar logo ali na sequência. E vambora. Então, eu acho que essa desconexão entre elevar a autoestima do aluno, principalmente quando ele é muito novinho ainda, essa molecada dos seus 17 anos mais ou menos, elevar a autoestima do aluno que tem, né, já é muito inteligente, é muito isso, muito... mas sem dar o respaldo com a noção da realidade e do tipo, pode ser que não dê certo. E eu não tô falando isso pra te xoxar. Eu tô falando isso porque essa é a realidade. Mas olha, dá o seu melhor. Vai firme, vai com tudo. Porque mesmo que não dê certo agora, tem caminho. Com certeza. Eu acho que aí vem o principal motivo para tantos alunos super competentes, cognitivamente, sabe, assim, brilhantes, se frustrarem tanto. E acaba que na primeira tentativa a pessoa não passa... Principalmente uma família, às vezes, que tem um poder econômico maior e fala assim, eu não quero que meu filho fique passando por esse sofrimento. Vai logo pra uma particular. Só que teu sonho não era uma particular. Você não queria, de fato, estar numa particular. E tá tudo bem quem quis. Com certeza. Mas não era o sonho da Luísa, por exemplo. Sabe? E essa desconexão, ela te empurra pra caminhos que, de verdade, não eram os seus. Sim. Né? E isso é muito cruel, porque... a conta chega. Aí, se você não tivesse ressignificado esses 6 meses de um bloqueio na redação, tendo que transformar aquilo em coragem, em força, para superar o bloqueio e não simplesmente fingir que ele não existia, você poderia ter ido para um outro caminho, escolhido uma outra faculdade, tanto no sentido de desistir da pública, ou, sei lá, ter ido para odonto, enfermagem, qualquer outro curso que... De novo, não é um discurso de falar mal de nada nem ninguém, porque depois tudo se desvirtua aqui. Mas não era a sua opção. Com certeza. Você poderia ter ido por um outro caminho que não era de verdade o seu para fugir daquela dor, daquele sentimento do se não deu certo agora, é porque não vai dar certo nunca. É porque não era pra ser. É porque não era pra ser, porque Deus não quer, porque... Nanana. E mais pra frente, quando você vivesse o próximo grande desafio, porque o vestibular não é o único, mas não mesmo, você ia novamente se deparar com aquele ponto fraco. Sim, com toda certeza. E isso cai muito numa coisa que eu falo. Eu tentei por 3 anos o vestibular, né? Já depois da escola. E eu vejo hoje, eu olho pra trás, eu falo, cara, se eu não tivesse passado por esses 3 anos, se eu não tivesse com a maturidade que eu consegui, porque foi um amadurecimento, foi uma evolução. Hoje em dia, na faculdade, por exemplo, eu não estaria conseguindo lidar com coisas que eu tô lidando, sabe? Com responsabilidades que eu tô lidando agora, que são muito pequenas. Autonomia. Com toda certeza. E a questão da prioridade, isso é uma coisa que eu muito falo. Porque no meu último ano eu precisei aprender a entender de fato o que era a palavra prioridade. Porque... Lidar com a dor da renúncia. Sim, exato. Porque quando a gente fala que a autonomia, o estudo autônomo e tudo mais envolve escolhas, as pessoas acham que escolha é tipo assim, entre o A ou o B eu vou ficar com o... Ai, tô com tanta dificuldade de escolher com qual eu vou ficar. Não, a maior dificuldade não é escolher com qual você vai ficar, que tarefa você vai fazer. A dor tá em que tarefa você não vai fazer. Exatamente. Dói muito. Muito. Falar, cara, eu queria fechar a apostila de matemática, mas eu não vou. Sim. Eu queria dar conta de ter feito o resumo dos 50. Não vou. Não vai.
a gente não consegue dar conta de tudo. Não dá conta de tudo, não existe essa possibilidade. A gente vê isso no vestibular e chegando na faculdade eu vejo isso. Não tem como eu estudar tudo, não tem como eu estudar anatomia, estudar fisiologista. Não tem. Eu tenho que escolher. É a questão da prioridade. Então, isso foi muito importante. E essa coisa do não estudar também é sempre muito relativo, né? Porque eu acho que isso também é um aprendizado importante pra gente dar uma compartilhada com a galera, que é assim, você viveu muito isso na pele. Essas decisões, elas têm também uma escala de... Quando a gente fala de prioridade, envolve o que você pega, o que você abre mão. E dentro do que você pega e do que você abre mão, não é 880. Não é tipo assim, abandonei, Não nunca... mesmo. Não me fale de história. Eu não aceito que nenhum conhecimento de história entre pelos meus ouvidos. Não, mas o quanto você vai se dedicar àquilo? Exatamente. A mesma coisa, o que eu escolho. O que eu escolho não quer dizer que... matemática esse ano é minha prioridade. Legal. Mas o que de matemática? Exatamente. Que conteúdos, né? Até que ponto você vai se aprofundar nisso? A vida não é só o preto e o branco. Não mesmo, sim. Com certeza. Né? Tem muitas nuances aqui no meio do caminho. Às vezes o que é prioridade no momento, daqui a pouco você inverte, você larga a mão um pouco daqui pra puxar outra corda. Então é uma coisa meio aquele brinquedinho, né, de marionete que tem as cordinhas. Aí pra mover a mãozinha, você sobe essa cordinha, mas aí a outra baixa. E aí e você vai vivendo. A analogia dos pratinhos, né? Enfim, a gente precisa dessa flexibilidade, esse jogo de cintura. Pra você foi sofrido, principalmente nesse último ano, que você já tava num nível um pouquinho mais avançado, o que parece simples, mas não é, porque ali os detalhes faziam toda a diferença. Então, escolhas ruins no último ano poderiam ter te custado da dupla aprovação, que foi o ápice do sucesso que um vestibulando pode conquistar, a novamente não ter passado pra nada. Sim, com certeza, com certeza. É aquilo, foi a oportunidade de eu lapidar o que eu precisava lapidar e graças a todas as ferramentas que vocês disponibilizam pra gente e eu procurando todo o conselho do mundo, perturbando o Júlio, perturbando às vezes você, perturbando a área, perturbando todo mundo que eu pudesse perturbar e pedir ajuda pra eu saber o que de fato precisava dar prioridade justamente no que você falou. Os limites, Exatamente. né? Uma coisa sobre isso que você falou, por exemplo, matemática sempre foi um ponto muito tranquilo pra mim. Mas, obviamente, vestibular é outra coisa. Durante meus 2 anos anteriores, eu estudei muito matemática. Assistia absolutamente todas as aulas, fazia todos os exercícios possíveis. Mas, no ano passado, no início do ano, eu sentei comigo mesma e falei... Luísa, isso não é o foco do momento. Você, obviamente, precisa continuar estudando. Fazendo os simulados. Corrigindo com toda a atenção do mundo. O que você errou, você faz de novo. Se não conseguiu acertar, se mesmo assim não acertou, você pega o gabarito, aí depois tenta fazer de novo. Então, assim, todo o cuidado permaneceu. Da mesma forma como para humanas na maioria das áreas, né? Mas eu precisei abrir mão um pouquinho justamente do que você falou. Não completamente, não tem como existir esse 880, mas abrir mão um pouquinho exatamente nisso. Para focar, por exemplo, na biologia, na discursiva. Para eu conseguir fortalecer minha base teórica em biologia, o máximo de base teórica em química que eu precisasse, para equilíbrio químico, que era o meu pavor, eu aprender exaustivamente, estudar até aprender, e deixar, por exemplo, um pouquinho de lado a parte de termoquímica, que era uma coisa mais tranquila. Então, sabe, dentro da minha prioridade, também tinham coisas que eu tinha que renunciar, justamente nisso que você falou, do 880, não tem como ser. E ao longo dessa tua história dos 3 anos, quando é que o time Foco apareceu? Apareceu no meu 2º ano, no finalzinho. Eu não tinha condição nem de conseguir a RFU na época. Tava muito em cima quando eu descobri, sabe? Eu acompanhava a Comu. Eu não tive essa oportunidade ainda no final do meu 3º ano, mas quando chegou... No final do meu 2º ano. Mas quando chegou meu 3º ano, eu falei, eu preciso mobilizar todos que eu puder mobilizar pra eu conseguir, porque... Peraí, você já acompanhava Comu no 2º ano do ensino médio? Não, 2º ano do vestibular. Ah, tá, que susto. Não. Senhor Deus, eu ia 2º falar... ano do vestibular, não. Eu ia falar, Comu tá... Preciso tomar mais cuidado com a linguagem, as crianças estão assistindo a Comu. Não. Não, mas deve vestibular. ter, que teve um dia que tinha uma menininha lá que ela falou que ela era do 9º ano. Eu falei, garota, pelo amor de Deus. Meu Deus. Cadê a mãe dessa criança? Não, do Tá, 2º ok, vestibular. tá. E chegando no meu 3º ano, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito e eu preciso ir pro foco, porque eu entendia, eu não dimensionei quando eu entrei,
Mas eu entendia que era o ideal porque, pô, não é possível. Tanta gente passa. Onde a fumaça a fogo. Exatamente. Tipo, como assim? O que tá acontecendo? O que é isso? Tem alguma coisa o fenômeno diferente. Fokker. Exato. Eu tenho esse sonho um dia, eu quero dar uma entrevista pro Fantástico e eles vão me perguntar: Carol, o que é o fenômeno Fokker? Esse fenômeno brasileiro que Com aprova certeza. uma quantidade extraordinária de vestibulandos. Aí eu vou pacientemente explicar tudo pra Maju. Então, aí eu falava, gente, não é possível. Eles devem estar mentindo de alguma forma. Porque eu acho que todo mundo passa por isso. Porque, tipo assim... A negação. Não é negação no sentido de que, tipo, calma, eu não tô vivendo isso, então deixa eu negar um pouquinho, deixa eu tentar acreditar aqui que, pô, não é possível, sabe? Deve ser fake news, o povo é muito puxa-saco. Há quem diga pelas redes sociais que nós somos uma seita. Mentira. Nós somos uma seita. As pessoas ficam defendendo esse foco medicina, falando que o foco medicina é isso, é aquilo outro. Nem é tudo isso. Eles falam assim, mas é mentira, é sim. A gente é tudo isso sim, atura. A gente é tudo isso sim, Brasil. Muita coisa. Aí você veio, então, real oficial, no fatídico... Último ano. O ano que você virou celebridade vestibular. Ai, que horror. O seu terceiro ano. Aí você veio. Eu vim. Aí, assim, qual foi a primeira coisa, assim, quando você chegou, que você falou assim, foi a escolha certa? A organização. É bizarro. Eu falei, eu cheguei um dia na minha mãe, né, nos meus primeiros dias, assim, eu não cheguei juntinho no início do ano, cheguei um pouquinho depois. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Eles mandam um boletim com cada questão, falando o que é difícil, fácil, médio, tipo assim, meu Deus, e eu descobri que era necessário, eu nem sabia que era necessário, e eu descobri o quanto isso era importante. Era uma ferramenta mesmo, Uma ferramenta, exato, que me ajudou a lapidar tudo. E tem caça-gaps, e tem autodiagnóstico, e não é palhaçada. Aquilo ali foi o que me sustentou, foi o que me fez, ao mesmo tempo em que eu abri mão um pouquinho de matemática, em certo período do ano eu entendi que eu precisava estudar probabilidade. E eu voltei. Porque começou a errar, entendeu? Uhum. E eu voltei ali. Eu não tava estudando desde o início do ano, mas eu voltei porque teve essa ferramenta. Então, assim, eu fiquei completamente assustada. Então, a organização foi de primeira a coisa que mais me chamou a atenção. Foi de cara, assim. Entendeu? E aí você já tinha, além, né, de toda a tua bagagem da escola, que você tinha sido uma aluna muito dedicada, você já tinha 2 anos de cursinho nas costas. Uhum. Mas ainda assim, você não tinha sido aprovada para nenhuma pública. Uhum. Você tava ali ainda sangrando em campo de batalha. Sim. Quando você vem pro seu time e você começa a ter acesso a essas novas ferramentas, né, novas ideias. Sim. Eu acho que isso é uma virada, né, muito grande, porque tem muitas coisas na metodologia do foco que realmente são únicas. A gente meio que desconstrói, toca na ferida, isso desde a redação, a forma como vocês estudam. Acho que tem aquele primeiro impacto do... Vocês vão sentar para montar meu horário de estudo? Não. Nunca. Tipo, né, toma vergonha na tua cara. Eu vou te ensinar a pensar o seu processo para que você seja capaz de fazer isso de uma forma realista, autônoma e que funcione. Porque o que a gente planeja para hoje, às vezes, não funciona nem hoje. Exato. E eu tenho que ter o jogo de cintura para honrar o meu pouco todos os dias. Sim, com certeza. Então, é uma transformação de ideias, de mentalidade mesmo. E dói. Muito. Dói mesmo. porque muitas vezes você já materializou racionalmente de que aquilo é o certo a se fazer. Não é que você não confie. Você confia porque os resultados gritam. Uhum. Os resultados gritam. Então você confia naqueles profissionais, você confia naquelas ideias, você já entendeu por que o método é infalível. Mas você fala assim, cara, pra eu ter que mudar algumas coisas que já funcionavam, ou às vezes nem funcionavam, mas era o meu jeitinho. Caraca, agora eu já tenho toda essa história, esses 2 anos e, porra, vou mudar agora? Será que se eu mudar agora vai dar certo até o final desse ano? E dá. E dá, mas... Sair da zona de conforto é muito difícil, realmente.
E precisa dessa mudança de mentalidade pra gente conseguir sair dela. E é muito importante isso. Isso foi muito importante pra mim. Foi a virada de chave, realmente. E muda tudo, assim. Então, eu queria tudo. muito que você contasse isso, assim, de uma forma mais prática. Que viradas de chaves foram essas? Você já contou um pouquinho, né, das ferramentas mesmo, dessa dinâmica de dar muita atenção ali pro que você errava, pro que você ia diagnosticando ao longo do caminho e as prioridades tinham que ir sendo mudadas, né? É um processo muito dinâmico. Às vezes você começa capenga numa coisa e daqui a pouco você fala, gente, eu achava que eu tava ruim aqui, mas não, aqui até que eu não tô tão ruim não, tô bem pior. Acolá, e por aí vai. Mas eu queria que você tentasse, assim, lembrar de mais experiências vividas no ano da tua aprovação, que você considera do tipo, cara, se você tá me assistindo aqui agora e você tá no teu ano de vestibular também, fica a dica. Como diz a Ari e a Fê, né? Dica de ralador. Olha, então, eu acho que essa questão de prioridade, como eu falei, obviamente, ela foi o que me guiou ao longo do ano. Mas uma coisa muito importante que eu entendi no início do ano que eu precisava fazer era cuidar da minha cabeça. Porque esse era o meu maior inimigo. Tinha o inimigo da biologia em muitas matérias, pra mim era que é tão nitidamente fraco. Superado que você deu um ponto final nessa história com a biologia no vestibular saindo gabaritando. Não, é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente teme muito. Com certeza. O que envolve a habilidade técnica. Só que o que a gente tem que efetivamente mais temer é o que a gente não dá vazão em termos do que nos impede de cuidar das nossas desabilidades emocionais. Exato. Que é a mente que o quanto ela limita a gente. Aquelas crenças de que eu nunca vou conseguir aprender isso. E eu realmente tinha nunca vou ser isso. boa o suficiente. Exatamente. Então, mudar a minha mentalidade nesse sentido de cuidar, no caso da minha saúde mental. Eu entendi no início do ano que seria necessário. E foi muito necessário. E o meu ano de 2024 foi a prova disso em muitos sentidos. Eu entendi que eu precisava também me respeitar, sobretudo. Em momento algum eu deixei de ir pra academia só porque eu tava cheia de matéria pra estudar. Isso é uma das coisas. Eu amo musculação. Eu nunca deixei de ir pra academia só porque eu tava cheia de coisa pra estudar. No final das contas, dava tudo certo. Eu entendia que eu precisava de prioridades e também entendia que eu não conseguia dar conta de tudo. E antes isso era pra você ainda uma coisa meio nebulosa. Tipo assim, como você se encaixava em termos de outras demandas ou vontades e a obrigação de estudar. Você ainda ficava, às vezes, meio... Até fazia, mas fazia com uma certa culpa, me sentia completamente culpada, muito culpada. E em tudo, né? Tipo, eu digo, academia é um exemplo, mas, por exemplo, se eu saísse com meus amigos, tipo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tinha que estar estudando, sei lá, alguma coisa em casa, não tenho que estar aqui. E você conseguiu fazer essa virada no último ano? Consegui, e... Enfim, foi muito necessário mesmo. Teve um ponto do meu ano passado que foi, assim, a prova de tudo que eu consegui ir construindo aos pouquinhos, foi a consolidação dela, no caso, de tudo que eu construí. No meio do ano, aconteceu um pequeno imprevisto. A minha avó, ela tinha alguns problemas de saúde já. Ela tinha uma hérnia na aorta umbilical, que os médicos sempre falavam devido à idade que não tinha o que fazer, era uma bomba relógio, a qualquer momento qualquer coisa poderia acontecer, enfim. Eu viajei nas férias para os Estados Unidos, que é onde minha tia mora, a filha dela, irmã do meu pai. Uhum. Eu fui com ela, porque minha avó tinha dificuldade. Ela chegava no aeroporto e ficava, tipo, muito cansada e não aguentava esperar e ficar no avião e tudo mais. E eu fui com ela. Obviamente também aproveitei um pouquinho, obviamente, né? Mas nesse período que eu tava lá, eu fiquei ao mesmo tempo estudando e estando lá. Mas nesse período que eu estava lá, aconteceu uma coisa, assim, que foi muito louco. A minha avó simplesmente começou a gritar, assim, na casa da minha tia, lá na cozinha. E a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, não sabia, ela tava gritando Tipo, de dor. Sim, gritando de dor, não sabia o que tava acontecendo. E ela tava revirando... Enfim, foi uma cena horrorosa. A minha tia ligou chamando a ambulância, né? A ambulância chegou lá, assim, em 3 minutos, muito rápido.
E minha avó foi pro hospital. Basicamente, o que aconteceu foi que essa hérnia tinha estourado. Sim. A bomba relógio acabou acontecendo daquilo, né? Mas tem um detalhe disso tudo. O detalhe é que isso aconteceu um dia antes da gente voltar pro Brasil. E a gente voltaria na quinta-feira. Chegaria aqui no Rio sexta-feira. E a prova da UERJ, primeiro exame, seria no domingo. Eu não sabia o que fazer. Eu conversei com a minha tia falou pra eu falar com meu pai. Todo mundo me convenceu de que lá eu não seria útil. Eu não ia poder fazer nada, sabe? Seria emocionalmente muito útil, sabe? Minha avó ia ter a minha ali. Mas ela tava bem cuidada e Tava outras bem pessoas cuidada. amparando ela, Exatamente. Só que aquilo ali acabou comigo. Tanto que foi tão traumático que quando tudo aconteceu, eu simplesmente paralisei. Eu não conseguia chorar, eu ficava quieta. Eu fiquei assim umas 2 horas sem conseguir falar nada. Foi muito traumatizante pra mim. E eu acabei precisando voltar. Eu voltei, tendo a prova no domingo, falei, cara, não vai dar, eu não vou conseguir, não é possível, não dá. Eu tenho uma prova, minha avó tá lá, eu não sei como ela tá, eu sei que ela tá sendo bem cuidada, mas ela não tá bem, sabe? E eu mandei até mensagem pra você, eu falei, se isso aconteceu, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se isso daí vai significar que o meu ano vai ser horrível, vai ser perdido, sabe? Tipo, meu Deus, e você me mandou um áudio. Você, obviamente, né, me acalmou. E falou que já viu tantas histórias passando na sua frente e nada impede que isso seja mais uma. E que ia ficar tudo bem, ia dar tudo certo. Eu fiz a prova, graças a Deus, na calma. Não sei como, foi Deus, na calma. Meu coração em paz, o máximo possível. Consegui fazer a prova, tirei conceituar. Não lembro quantidade de acertos, mas tirei conceituar o que eu precisava. E não importa também, Não né? importa, exatamente. Essa é a grande bobeira. Exato. Aproveitando, né, que você tá falando disso... antes de você terminar a história, você falou, fui lá com todo esse perrengue, tirei conceituar, nem lembro o número de questões. Quantas pessoas na sua turma você conheceu que no final o que decidiu quem entrou e quem não entrou foi o número de acertos, tendo tido conceituar quem tirou 43 e quem tirou 47. Tanto faz, exato. E quando eu falo isso, eu vejo as pessoas sofrerem tanto. Alunos que, por exemplo, perderam o primeiro exame de qualificação, você poderia ter perdido. Exato. Por pouco. Por pouco. E se você tivesse tirado o seu conceituar no segundo exame de qualificação, o que teria na prática mudado o final dessa história? Absolutamente nada. Se você acertou com 43... no segundo exame de qualificação, o seu conceituar. Se a outra pessoa acertou com 59 no primeiro, não muda nada. Absolutamente né? nada. Mas são pesos, são coisas, né, que a gente fala, às vezes, o quanto a desinformação que circula abundantemente na internet é perigosa, porque Sim. essas coisas vão entrando na cabeça e as pessoas vão se distraindo o tempo todo com bobagens e perdem o foco do que realmente importa. O que mais importava para você naquele momento era acalmar teu coração para conseguir ir lá e fazer a tua prova. E foi isso. Né? E foi isso. Exatamente. Mas enfim, e aí como é que se desenrolou isso? Então, aí depois disso foram meses daquela agonia, né? Minha avó de lá e eu não sabia o que eu poderia fazer, porque eu não poderia fazer nada. Eu tava daqui, eu tava tentando fazer minha parte. Enfim, ela tava de lá, minha tia tava de lá. Eu até já tava planejando, tipo, não, no final do ano eu vou pra lá, eu vou ver minha avó. Porque não tem como ela voltar pra agora. Mesmo que ela saia do hospital, ela vai ficar mais dependente, assim. Enfim, só que calhou que em agosto ela acabou falecendo. E eu recebi essa notícia. E, enfim, ali o meu mundo caiu. Porque, mais uma vez, eu entrei naquelas de, tipo, não é o meu ano, não é pra ser, não é possível. Por que isso tá acontecendo comigo agora? Sabe? Então, eu fiquei nessa, só que ao mesmo tempo, eu entendi. Eu preciso olhar pra mim. Eu tenho que deixar um pouquinho de lado o simulado 7, que eu tenho que corrigir. Eu tenho que deixar um pouquinho de lado, por enquanto, a matéria de biologia que eu tenho que estudar, porque eu não quero ignorar. A prioridade. Eu não Aquilo quero que a gente ignorar, falou. Exatamente. O quanto as prioridades são dinâmicas. Uhum. Com certeza, com certeza. E é isso, mudou minha mentalidade no sentido de eu entender desde o início do ano que eu precisava cuidar de mim. E esse cuidado comigo foi crucial. Obviamente, eu sabia que a minha avó estaria muito feliz por mim, independente de qualquer coisa.
Eu sabia disso, eu sei disso, eu tenho certeza. Se eu fecho meu olho, eu sei que ali eu posso conversar com ela, que eu sinto ela, eu sei que ela está comigo. Queria muito que ela estivesse aqui, que ela estivesse vendo tudo que eu vivi, que ela não pôde ver, mas eu sei que ela tá vendo. Então, me acalmar nesse sentido foi algo muito importante. E como eu falei, foi o que mudou, de eu entender que eu precisava cuidar de mim. E é isso, foi crucial mesmo nesse momento. Foi crucial. E quando você conseguiu se sentir forte de novo e retomar essa rotina de olhar para o vestibular de novo como uma rotina, porque o vestibular ele é uma parte muito importante da nossa rotina mesmo. Ele ocupa uma parte muito grande dos nossos dias, semanas e meses e por aí vai. Quando passou esse momento do teu luto, de você, né, tá ali priorizando o teu cuidado consigo, quando esse momento deu uma amenizada e você foi voltando aos pouquinhos para priorizar a rotina do vestibular. Você sabia que a prova discursiva estava chegando, né? A gente já estava ali com o segundo semestre rodando. Uhum. E RFU, discursiva e tal, o bicho ali pega. Muito. Então, como é que foi esse início da tua escalada mesmo, da reta final da subida dessa montanha médio-oeste? Assim, onde mais você concentrou tua energia? Ao que você atribui? Claro que é um conjunto, né? Ao que você atribui esse gabarito que você conquistou? Era a matéria que você tinha mais medo no início do ano, era o que você mais temia, né? E você termina essa história, como a gente falou, dando um ponto final, mais inenarrável, assim, com um gabarito. Exato. Então, eu acho que muito mais importante do que o que eu fiz depois, né, quando eu fui conseguindo me recuperar, foi o que eu já sabia que eu tinha feito desde o início do ano, sabe? Eu não me apoiei naquilo pra me tranquilizar, mas eu simplesmente olhei pra aquilo e falei, cara, eu fiz muito. Calma. Tem esse finalzinho. Tá tudo aqui. E tá tudo aqui. Porque quando às vezes a gente passa por um momento desse, que as coisas ficam um pouco confusas, a gente tem a impressão de que a gente perdeu tudo. Não. Mas tá tudo aqui. Tá, né? Tudo aqui, exato. E, obviamente, eu continuei com tudo que eu tava fazendo desde o início do ano, fazendo todos os simulados com toda a atenção do mundo, corrigindo com todo... Eu passava a ser neurótica. A nota que eu dava pra mim nos simulados era menor que a nota que os corretores davam pra mim. Porque eu falei, não. Eu coloquei vírgula aqui, tá errado. É tipo isso. Não, obviamente. Sabe o que eu tava lembrando? Hoje eu tava lembrando quando eu fiz o vídeo de correção comentada da discursiva da UERJ, que você me mandou um áudio muito preocupada com a forma como você tinha escrito aquela questão da relação do mutualismo, que depois virou organela. Sim. Você, Carol, eu escrevi igual você explicou no vídeo de correção, só que eu escrevi essa mesma coisa pro recurso e deu como indeferido. Eu falei, Luísa, calma, porque nem eles entenderam o que eles quiseram dizer com gabarito. Sim. Então isso claramente vai ficar a critério do bom senso de cada corretor. Sim. E é isso. E os seus corretores tiveram bom senso. Graças a Deus. Deus. Porque a resposta estava perfeita, o negócio estava lindo, assim. E era a sua única dúvida. Acho que era a única questão que você ainda estava meio insegura se ia ou não ia, né? Sim, com certeza. Só pra... Acho que é só uma exemplificação do quanto realmente é um processo em que acontecem milhões de coisas, né? Muito mesmo. Conta. Então, inclusive sobre isso que você falou, né? Da correção, é muito louco. Eu fui pro 20, mas eu saí do 11 em 2023. Sim. Eu tirei 11 em biologia. E a gente sabe que mesmo que você gabarite todo o resto, é muito difícil a gente conseguir. Com certeza, né? Com certeza. Então, eu falei, cara, calma aí. Isso precisa mudar. Peraí, eu tenho uma escalada firme nessa montanha aqui. Exato. Tem alguma coisa que tem que ser feita. Eu entendi desde o início que eu precisava fortalecer minha base. Eu assistia às aulas religiosamente. Eu prestava atenção em cada detalhe. Eu lia o capítulo antes da aula. Eu anotava toda dúvida. Tipo, como assim? Não entendi. O que é isso? Aí chegava na hora no chat. Eu perturbava todo mundo no chat. Inclusive, o Matheus Rainho. Que agora também ia ser professor na Exato. UERJ. No primeiro dia que a gente teve o laboratório lá, eu tava com o Jaleco. Aí ele olhou assim meu nome.
Ele falou, já tirei muitas dúvidas suas no chat. Eu falei, sim, eu já perturbei muito você. Isso é, inclusive, uma coisa muito importante, né? Uhum. E eu estudava a apostila, eu via a aula e eu tirava todas as dúvidas o máximo. E é importante lembrar que você era de uma turma online. Online. Então, você tava da tua casa... Sim. Usando todas as ferramentas, os materiais, assistindo às aulas e tirando dúvida no fórum, no chat, tipo, tava ali extraindo tudo que você podia. Tudo que eu podia, exatamente. E é muito louco, como eu falei, eu saí do 11 e fui pro 20. E, cara, eu tenho minha melhor amiga, né, ela tá hoje na UERJ, ela é um ano acima de mim, ela é minha veterana. Ela falou, Luísa, você vai corrigir essa prova? Eu falei, beleza, eu já entendi que eu tenho que corrigir, porque eu preciso talvez mandar um recurso. Beleza. Eu falei, ok, eu não vou começar por química na hora da correção. Não vou começar por química, porque eu sei que química é tranquilo pra mim. Tá tranquilo. Química tá tudo dominado. Tá tudo tranquilo. O problema é biologia. Eu falei, eu vou começar corrigindo biologia. Aí, vamos lá. Peguei tudo que eu anotei da prova, né? Aí eu vou corrigindo. Aí, questão 1. Tá tudo certo. Acho que foi. Questão 2, questão 3. Chegou na questão 10, eu mandei áudio pra ela. Falei, Caroline, eu não tô entendendo. Tipo assim, a minha prova, ela está impecável em relação ao gabarito. Tipo, como assim? Tipo, não é possível, não é possível. Ela falou, mas teve alguma dúvida? Eu não sei. Tipo, no máximo foi essa questão que você falou. Eu falei, cara, tem isso daqui. Aí a gente discutiu, a gente ficou discutindo uma tempão, tipo, pô, mas será? E saiu o gabarito, aí a gente mandou o recurso. A gente não, né? Eu mandei o recurso. Eu mandei recurso, eu falei, meu Deus do céu, eles indeferiram, não vou conseguir. No final deu tudo certo, sabe? Então isso é muito louco mesmo. E é isso, eu saí do 11, fui pro 20, mas foi por conta de tudo que eu fiz nesse meio do caminho. E eu vi a entrevista da Bia Giri, do ano passado. E, inclusive, uma coisa que ela falou que me marcou muito, que o que importa não é o que a gente faz nos nossos dias ruins, mas... Porque o dia ruim é ruim pra todo mundo. Exatamente, mas sim o que a gente faz nos nossos dias bons. Isso daí foi o que fez, com certeza, toda a diferença. Viu? Porque eu falo que vencer é sobre um ciclo que arrasta, que move a vitória de mais pessoas. Sim. E eu acho de uma generosidade linda quando vocês topam vir fazer parte de uma temporada de entrevistas e contar coisas tão íntimas, coisas da família de vocês, coisas da história de vocês, porque isso fortalece demais outras pessoas. Você, ainda como vestibulanda, se viu de alguma forma inspirada por uma fala da entrevista da Bia, que hoje é sua veterana. Exato. Entende? É muito louco. E quantas pessoas, Luísa, não vão estar aqui hoje ouvindo a sua história, que também vão ter tido uma perda como a que você teve da sua avó, vão ter tido uma situação caótica que desestabilizou a pessoa na véspera de uma prova importante, né? Começaram com uma nota muito abaixo daquela que ela almeja ter. Ninguém precisa ser aprovado com gabarito, mas é isso, saiu de um 11, saiu de um 8, saiu... Cara, a gente tem história de alunos que no ano anterior ao da aprovação saíram de um 3,5 em biologia, um 5 em química, não gabaritaram no ano seguinte, mas fizeram 16,5, 18. Tipo, é possível. E não é história pra boi dormir, não é promessa vazia de internet, né? Não é o guru da não sei da onde que falou. São vocês, são as histórias de vocês contadas todos os anos, há mais de 10 anos. Então, isso é muito admirável, isso é muito inspirador. E eu fico realmente, assim, muito emocionada e muito grata por permitir contar essas histórias, né? São ciclos mesmo que vão se emendando uns nos outros e a roda não para de girar. Você em algum momento tinha medo, assim, dessa discursiva, no sentido não só do conteúdo, mas também passou por aqueles momentos que são tão comuns em quem sonha com a UERJ depois da volta das discursivas? Com certeza. O padrão de resposta, será que eu posso fazer uma resposta mais enxuta? Será que eu tenho que fazer a resposta completa? Você também teve esse momento de ter que quebrar essas noias? Com toda certeza. Óbvio que no início do ano é aquilo, a gente tá, assim... Ainda mais quando a gente vem de outro lugar, né? A gente fica tipo, nossa, isso é um monstro muito grande.
grande. Como é que eu vou encarar ele, sabe? Eu não me vejo forte o suficiente agora pra isso. Mas é com o tempo, tem que ter paciência. Você sempre fala... E foi tão difícil, assim, Não. adequar o padrão? Porque eu sinto que as pessoas têm muito medo do padrão técnico de resposta. E toda vez que eu falo, cara, essa é a parte... É o 20%. Sim. 80% é dominar os conteúdos. Exatamente. Ter que aprender os conteúdos dentro do limite do que você põe na prova. Porque eu vejo a galera se perdendo no detalhe do pentelho da relação ecológica, discutindo o sexo dos anjos, sabe? E, na verdade, a parte do conteúdo, ela tem uma densidade em biologia muito grande. Eu vejo assim, química tem uma densidade de conteúdo um pouco menor do que biologia, mas em compensação a maioria dos alunos vem com mais dificuldade, mais ranço, menos base. Biologia, as pessoas geralmente são mais alegrinhas para estudar, elas gostam, elas têm mais prazer. Isso, inclusive, às vezes é um problema, porque a pessoa chega muito iludida, ela chega achando que tá abafando em biologia e começa a tomar porrada, e entra primeiro no processo de eu sou uma farsa, pra depois ter que reconstruir a autoestima e se permitir aprender aquilo que ela não sabe. Então, assim, química e biologia, cada uma vem com um problema diferente, né? Cada uma vem com um problema diferente. Mas, assim, o padrão de resposta é a parte mais segura. Sim. Você tira a caraminhola da cabeça, uma parte chata, sim, porque você pega o aluno. Porque eu ouvi falar que não pode escrever fora da caixa, é verdade? Não, é mentira. Porque eu ouvi dizer que se fizer não sei o quê, vão cancelar minha prova, é verdade? Não, é mentira. Porque eu ouvi dizer que se eu não começar a frase dizendo o nome da organela responsável por não sei o que lá, eu vou ser descontado, é verdade? Não, é mentira. Então, assim, primeiro você desconstrói umas bobagens, depois a gente trabalha verbos de comando. A gente faz isso de uma forma muito simples. Você foi testemunha. Entra por osmose. Gente não faz... Entra por osmose. A gente não faz aquela tortura psicológica que eu vejo muita gente passando por ela, que o indique é pra fazer assim. Se for o identifique, aí você toma cuidado. O cite não faz isso. A gente divide os verbos de comando em 2 grupos, objetivos, argumentativos. A partir disso, a gente vai fluindo, vai corrigindo o simulado, vai fazendo as aulas, deixando fluir e aparando arestas. Então, assim, a parte técnica de padrão é um monstro que mais assusta do que de fato morde, né? Exatamente. No início do ano assusta por conta de tudo que a gente ouve e é triste, né? Realmente triste, porque é um meio que teria que estar ajudando, infelizmente. Acaba criando mais preocupação, sendo que a gente já tem tanta coisa pra se preocupar, sabe? Porque eu já entendi isso há um tempo, né? Antes eu ficava muito... meio que esbravejando essa revolta na internet, mas eu entendo que para muita gente o vestibular é um negócio de fomentação de medo. Para eu te vender uma solução, porque é muito assim que as pessoas pensam, sabe? Para eu te vender uma solução, eu preciso primeiro enraizar um medo. Eu tenho que transformar algo que é difícil em uma ideia de quase impossível. Porque no momento que você entender que aquilo é muito maior do que de fato você tem um medo tão gigante daquilo que você compra qualquer coisa que te vendam, inclusive merda. Exatamente. É muito triste mesmo. É muito triste. Muito triste, de verdade. Mas, assim, foi o grande monstro no início. Mas o grande e aparente monstro no início. Mas, ao longo do tempo, vocês, tipo assim, meio que... Não tô falando que me obrigaram, mas, assim, falaram tanto na minha cara, tipo, querida... É osmose mesmo. Exato. Tipo, para de ser doida, calma. Para de ser maluca! Uma coisa, eu falo, o momento que a massa é sensitiva... Ela internaliza, entendeu? Para de ser maluca! Para de ser doida. Relaxa, faz sua parte. E quando eu relaxei e fiz minha parte, eu vi que, assim, passou a ser natural que eu respondesse conforme que estava me sendo pedido. Só. É isso. Porque eu estudei, eu entendia o que aquele contexto da questão estava me levando. Por quê? Porque eu fortaleci a minha base. Então, assim... Eu acho que esse tem que ser o foco, desde o início, com toda certeza. E praticar, né, Luísa? É isso. Fazer os simulados e não só fazer, corrigir com paciência, sabendo que você vai investir um tempo ali, que no final você vai ter que abrir mão de outras coisas pra se dedicar àquela correção. E que é isso, tipo, bem-vindo ao mundo dos adultos. Segue o baile e acreditar. Recuperar aquela autoestima da menina que ainda era do 3º ano, achava que ia ser mais fácil do que foi e que apesar de não ter sido tão fácil assim, venceu. É isso. Né? Sim. Eu queria muito te pedir pra deixar uma mensagem agora. Eu sei que você tem ainda
amigos que você fez ao longo desse caminho, que estão fazendo vestibular. E outras pessoas que você nem conhece, que estão te conhecendo aqui agora. E tem seus monstros também pra lidar, tem seus medos, tem suas crenças. Muitas vezes estão passando também por bloqueios, como o da redação que você contou, né? Um ponto de partida do ano anterior que faz parecer que o caminho vai ser muito mais longo. Porque tem isso, quando você parte de um 11 em biologia, não parece que você vai quase dobrar a sua nota em meses, né? Parece... Muita gente tem isso. Mas eu não bati na trave ano passado. Será que então eu vou ter que ficar mais 3 anos pra eu ir me aproximando da trave e só depois ser aprovada? Porra nenhuma. Trave não é um lugar de passagem obrigatória antes do gol. Inclusive, no meu primeiro ano, eu bati na trave. Depois... Entendeu? Então não tem essa história linear. Exatamente, não tem. Não é. É um negócio muito... Se joga, né? Bota a cara no sol. Então eu queria que você deixasse essa mensagem pra quem talvez esteja passando aí um momento tenso. E quem sabe vai se tornar seu calorinho daqui a pouco tempo. Amém. Menos tempo do que essa pessoa imagina. Foca nessa pessoa. Eu olho pra ali? Olha pra ali, pra onde você quiser. Tá bom. Então, eu acho que a coisa mais importante é fortalecer a si mesmo. Eu digo isso, a minha fé me trouxe pra mim. Ela me traz todos os dias pra mim, pra eu olhar pra mim, pra eu cuidar de mim. E eu não digo só fé religiosa, não. Que seja fé em você, que seja fé em Deus, que seja fé no que for. Mas eu acho que a parada mais importante é você fortalecer a sua fé, porque é ela que vai te segurar. A gente acaba, na rotina do vestibular, a gente acaba vivendo aquilo de uma forma tão automática e às vezes se perde. E o que traz de volta, eu creio pelo menos, que é a fé. Então, o mais importante é isso. Eu passei por coisas variadas. Passei por perda, eu passei por nãos. E nem por isso significou que eu não fosse chegar onde eu cheguei. E se eu tô aqui é porque, independente de qualquer coisa que tenha acontecido no meio do meu caminho, eu persisti. E isso é o mais importante. Me apeguei à minha fé, que foi o que me manteve persistindo, o que me fez com que eu persistisse. Então, é isso. É trabalho duro, é difícil, não é fácil. Ninguém tá mentindo aqui. A Carol não mente pra ninguém. Não é fácil, é difícil. Mas a gente precisa estabelecer prioridade e precisa se cuidar. E vai dar tudo certo. Eu quero muito receber meus calouros ano que vem. Como me receberam também. A UERJ é a melhor. Desculpa! Olha, meu Deus, a treta. Tô brincando, mas independente do caminho que seja foi muito feliz. Escolha, foi a minha você escolha. É a melhor. Você teve o poder de escolher. Você, Exato. Como a vida honra, né? Sim. Você que teve que aprender a lidar com as dores das escolhas ao longo do caminho do vestibular. Exatamente. Termina a sua história do vestibular com a delícia de escolher que faculdade pública você ia cursar medicina. E independente de quem teve esse poder de escolha, quem não teve, está muito feliz hoje na UERJ. Tem muitos amigos meus que estão felizes na UFRJ, muitos amigos meus que estão felizes na Unirio. Então, o mais importante é isso. E vai honre dar a tudo sua escolha, certo. né? Seja feliz. Exatamente. Ser feliz, exatamente, independente. O vestibular passou, a faculdade vai passar. Daqui em diante ainda vou abrir mão de muitas coisas. Exato. Eu até falei isso hoje um tempo atrás. Eu ainda vou abrir mão de muitas coisas. Precisei abrir mão de muitas coisas. A faculdade vai passar como passou o vestibular. Mas o mais importante é a gente ser feliz durante o processo. Porque senão a vida não faz sentido nenhum, realmente. E isso é lindo, Luísa, porque pra mim também, no final, isso é o que mais importa. Ver o amadurecimento de vocês, ver que vocês saem do vestibular, entram na vida acadêmica mais preparados mesmo para abraçar, como a gente brincou, né, as dores e as delícias das escolhas. Poder fazer escolhas já é um privilégio. Muito grande, né? Enorme. Então, como tudo na vida, os momentos mais importantes vão exigir da gente grandes responsabilidades, e isso vai tirar a gente do nosso conforto, e é isso, e vão ser tantos outros momentos vividos, o vestibular é um deles, né? Então que a gente contemple esse amadurecer de vocês e tenha a certeza de que bons valores foram passados,
né? Para além do aprendizado, do mutualismo, da protocooperação, da respiração, da fermentação, da fotossíntese, que vocês estão levando bons valores, autorrespeito, autocuidado, carinho, cuidado e capricho em tudo que se faz, né? Sim. Padrão excelência, não padrão perfeição. A gente não precisa adoecer, a gente não precisa acordar 4 horas da manhã para vencer, né? A gente cabe na nossa vida momentos, sim, de alegria, de relaxamento, de descontração, de falar bobagem, de fazer uma fofoca edificante, de zoar, né? Sim, com é tão certeza. bom e ao mesmo tempo a gente é sério, a gente entrega, a gente tem os melhores resultados. Isso para mim é o mais importante. Acho que depois, no começo, né? A gente precisa provar a qualidade do nosso trabalho entregando números. Depois de um tempo, quando você se prova através dos números, eu acho que a coisa mais importante é você provar legado. Então, hoje, o que o fenômeno Fokker pra mim é sobre legado. Esse legado não termina com a Carol, esse legado não termina com o Júlio, com o Rodrigo. Esse legado, ele tá aí, como sementinhas que estão germinando na vida de cada um de vocês, que passou por esse time, quem ainda vai passar por esse time. Eu não tô falando isso, parece uma coisa meio em tom de despedida, não, porque eu acho que a gente tá só começando, tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra ser vivida, mas hoje, mais do que nunca foi sobre números, mas hoje, muito mais do que no começo, a gente já se provou como alguém que realmente entrega o que promete em números. Então, para mim, cada vez é mais importante sermos reconhecidos através da vida de vocês, do brilho de viver que eu vejo nos olhos de vocês. Eu não quero, nunca foi um objetivo para mim, ter um outdoor com rostinhos plastificados de vestibulandos que conquistaram aquela aprovação, tendo se desconectado da sua saúde, tendo, sabe, desperdiçado um final de semana com a avó. Que bom que você estava lá quando a sua avó teve isso, né? Foi um momento difícil, foi um momento traumatizante, mas você, no ano da sua aprovação, você, como vestibulanda de medicina, você fez uma viagem com a sua família. Sim. Você se permitia ter esse tipo de coisa. Então, isso pra mim, Carol, pessoa física, é o que mais importa. É olhar para os teus olhos e saber que você tem orgulho da sua história. Teve muita abdicação, teve muito sacrifício, porque a vida adulta é assim, mas não foi só sobre isso. Sim. Entendeu? Exatamente, com certeza. É isso. Obrigada, de verdade. Obrigada por ter feito essa escolha. Obrigada por ter se dedicado. Obrigada por ter confiado, por ter ouvido, por ter entregue o seu melhor. E seja uma médica incrível. E arrepie seus pacientes pelos corredores, igual um dia você também foi arrepiada. Amém. Ai, só que pelo lindo. amor de Deus, passa o protetor. Tá bom, tá bom. Pra não furar o estômago eu já de ninguém. aprendi isso, eu já aprendi. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Vamos fazer nossa despedida princesa da Disney agora? Peraí, se organiza. É aquela câmera ali, peraí. Ai, meu Deus. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Luísa. Quem tiver alguma pergunta pra deixar pra ela, algum comentário de amor, de carinho, deixa aqui embaixo do vídeo. Vamos despedir agora, princesa da Disney. Beijo, tchau, assim. Então vamos lá. Beijo! Beijo! Calma aí, Luísa, de novo. É beijo. Primeiro faz o beijo, depois Tá. o tchau. Vai, garota. Pelo amor de Deus. Calma! Tá! Meu Deus. 1, 2, 3 e já. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Aê!